Bom, estamos aí entrando na nossa transmissão ao vivo. Eu quero chamar a atenção do seguinte nome aqui: Ricardo Magnus Osório Galvão. Ele é diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que faz o mapeamento da Amazônia. O Bolsonaro acusou o INPE de manipular dados, estar a serviços estrangeiros. O que respondeu o Osório? Ele falou: eu vou em Brasília, quero ver ele falar isso olho a olho. Ele falou: não, eu posso ser demitido, mas não se fala mal do INPE. Você repara aí a maneira como ele trata o instituto dele, a dignidade com que ele trata o instituto dele, o respeito com que ele trata o instituto dele. Digamos, são essas pessoas, esses profissionais, em todas as áreas, no jornalismo, no Ministério Público, são aquelas pessoas, em geral, isoladas, mas que têm, digamos, a força da consciência para se insurgir contra o rei. Mesmo o rei sendo uno, como é, principalmente sendo uno, como é o Bolsonaro. Nós vamos pegar o outro lado. Um juiz que fez fama internacional como corajoso, como determinado, como juiz que coloca o combate à corrupção acima de qualquer conveniência, Sérgio Moro. Daí vem o presidente da República e aplaude o Supremo Tribunal Federal por impedir que o COAF envie informações detalhadas, né, para delegados e procuradores sem autorização judicial, derrubando aí um dos principais pontos das propostas do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, você tem as 10 medidas e tem a ida dele para o governo querendo ficar com o COAF nas mãos. Para quê? Para quê? Vamos tentar entender para quê. Daí a gente remete para as conversas aí entre Deltan Dallagnol e seus colegas, divulgadas hoje pelo Intercept, onde ele coloca a dúvida dele. São conversas de dezembro e janeiro, dezembro do ano passado, janeiro desse ano, onde ele coloca as dúvidas dele sobre o que o Moro vai fazer no governo em relação ao caso Flávio Bolsonaro. Você tem uma análise do grupo de discussão lá, claramente, o Flávio Bolsonaro cometeu um crime, da mesma maneira que outros crimes que nós já analisamos. Então, colocam em dúvida qual que seria o comportamento do Moro, se ele... o caso estouraria antes dele virar ministro do Supremo, dúvidas sobre como seria o comportamento dele em relação ao Bolsonaro, e os próprios procuradores, Deltan Dallagnol, principalmente, aí, atuando com, olha, entre cristais aí, todo cheio de dedos, para não ter que dar uma opinião sobre o filho do presidente acusado objetivamente de crime. Tem um episódio que ele é convidado para falar no Fantástico para atacar o deputado Paulo Pimenta, que é um dos principais críticos da Lava Jato. Então, o que eles pegavam? Pegavam informações que surgiam para torpedear quem ousasse enfrentá-los. Pimenta é um cara corajoso, aí que... Daí ele não vai no Fantástico com receio de que viesse a pergunta sobre o Flávio Bolsonaro e ele não sabia como responder. Então, eles ficariam no genérico. Aliás, mais do que o Moro fez, que nem no genérico ele fez. O seguinte: não, tem que investigar, é óbvio que tem que investigar. Então, o que nós temos hoje, objetivamente, em relação ao Sérgio Moro? Ontem, no comentário de ontem, eu já tinha colocado que ele estava jogando a Lava Jato ao mar, ou não reagir em relação à COAF, em relação a essas decisões, em relação a esse pacto entre Dias Toffoli e Bolsonaro. Ficou quieto, pianinho. Quando estourou o caso Flávio Bolsonaro, o caso do motorista lá, o tesoureiro, o cara que ganhava dinheiro com o carro e tudo, pianinho. Então ele, digamos, jogou ao mar a Lava Jato, mas se sabia lá atrás que a ambição era superior, digamos, ao senso de responsabilidade dele como ministro e como um símbolo da luta anticorrupção, um símbolo mundial da luta anticorrupção. Então, passou a aceitar, jogar para segundo plano a investigação sobre o Queiroz, sobre o Flávio... Segundo plano, não. Estão jogando para as calendas aí. E, principalmente, as investigações sobre a morte de Marielle Franco. Então, você vê
Eu nunca vi um processo tão rápido de destruição de imagem assim, mas foi só colocar o sol mesmo, né? Enquanto estava na sombra, lá protegido pela mídia, sem nenhuma visão crítica sobre as decisões dele, estava óbvio que estavam combinando. Agora você vê o que já se sabia antes, né? Então, era o herói sem mácula. E agora, quando vem para o poder, não tem jeito. E daí entra essa questão das corporações públicas aí, de Brasília, principalmente, mas de uma maneira geral, que elas tiveram um aumento substancial de condições aí na era Lula. Foi um erro. Hoje não tem nenhuma dúvida, foi um grande erro, que mudou o patamar, um juiz, um funcionário público, mudou o patamar. Então, digamos, hoje o nível social mudou. Nas reuniões falam sobre vinhos, sobre piscinas, sobre... Então, houve uma mudança de classe social quando você vê em outros países aí que os juízes têm salários módicos aí, seguros e tudo, mas sem esse grau essa dimensão do caso brasileiro. Outro dia, uma pesquisa ontem aí, mostrando a proporção de funcionários públicos em relação à população. No Brasil, o nível abaixo da média, abaixo da média. Ou seja, aquele pessoal que presta serviço à população. Quando você pega o peso dos salários no orçamento, muito acima da média. Então, você teve um descompasso e um ponto central, quando você cria essa nova geração que entra. Você tinha uma geração um pouco anterior que tinha uma visão clara aí do compromisso com o país e do compromisso de prestar serviços na ponta. Né? Embora se tivesse aquela visão do funcionário público, é crime você reclamar do funcionário público. Quando a gente ia em aeroporto, alfândega, tinha essa visão. Então, à medida que vão mudando de classe, vai perdendo qualquer empatia com o cidadão comum. A prestação de serviço vai para segundo plano. E daí entram esses programas de qualidade que eu tenho criticado aqui, a maneira como Falcone e outros, o corte de custo, sem levar em conta o produto final. O produto final é a entrega de serviço à população. O que está acontecendo aí com a Defensoria Pública da União, com esse desmanche que estão fazendo aí, desmontando para todo lado aí, é mais um capítulo nessa ideia de jogar para fora do círculo da própria cidadania, o cidadão pobre que não tem condições de contratar um advogado. Né? Agora, esse caso, os abusos aí do Bolsonaro, essa questão de atacar Nordeste, atacar essas subserviência aos Estados Unidos, subserviência, dizer que o Brasil está completamente alinhado com a política americana, logo não vamos abastecer o navio do Irã. Todos esses aspectos, né, os ataques que ele faz, esse ministro da Educação entrando em guerra com a UNE e tudo, isso aí é o seguinte, e num país que você tivesse pessoas, instituições meramente sem ter a espinha curvada, assim, isso aí já teria, no mínimo, aberto um espaço aí para um processo de impeachment. Pegaram a Dilma lá por uma pedalada lá. O Bolsonaro estão pegando diariamente. Tudo bem, o pessoal fala, não, ele está criando factoides como uma maneira de disfarçar o desmonte que ele está fazendo em relação ao Brasil. Os factoides e o desmonte são mais do que argumentos para se tentar um impeachment efetivamente. Você tem procedimentos. Pô, em outros tempos aí, você teve um deputado que apareceu, foi fotografado de cueca, uma coisa assim, que perdeu o mandato. Quer dizer, o que o Bolsonaro fez esse tempo todo, inclusive disseminando aí vídeos escatológicos aí, o sujeito no carnaval, mijando, e tentando criminalizar o carnaval. Ele é um sujeito eminentemente pornográfico. A cabeça dele é pornográfica. Quando você pega toda a maneira como ele conta a prosa, não, pô, eu tenho aí tenho feito 5 anos sem ter apelado para aditivo. Esse machismo típico de um tipo de cabeça aí que é eminentemente pornográfica. E não acontece nada. Você aceita, ri, que nem a dona Raquel Doja, e ri do espírito dele, da simpatia dele, do charme dele. Então, digamos, hoje eu tive um almoço de família, que vocês devem ter tido também esse almoço de família, daí você vê lá os irmãos, as irmãs, os sobrinhos, os filhos dos sobrinhos, você vê os mais velhos ainda que estão vivos, aí aquela confraternização, tudo aquilo lá
vem de uma síntese de gerações que foram plantando modos, educação, respeito, gentileza. Tudo isso é um plantio que vem lá. Então, quando você vê lá fora o governo federal, o cara que fala pelo país, atropelando todos os limites, tanto verbais quanto do ponto de vista de decisões, de medidas, querendo emplacar um filho semi-analfabeto como embaixador nos Estados Unidos, você fala, pô, gente, a reação a isso aí é um respeito que nós temos devido aos nossos pais, é uma responsabilidade em relação aos nossos filhos, é uma responsabilidade em relação às instituições. Esse bravo diretor do INPE aí falou, pô, com a minha instituição eu exijo respeito. É isso que nós queremos no Brasil. O que nós queremos é que um ministro da Justiça diga isso, que um procurador deslumbrado saia desse deslumbramento e diga isso, que a Procuradora-Geral da República diga isso. É um respeito a uma história que vem através de pais, através de avós, que vem através dos filhos, dos netos. É um desrespeito geral, à memória deles, sabe? Os ministros do Supremo aí têm que entender essa questão. Os deputados aí que parecem ter os senadores que parecem ter um pouco mais de juízo, apesar de toda aquela composição meio zoológica aí da Câmara, a pessoa não pode fazer um negócio desse. Ele está conspurcando o país. É como se estivesse mijando na bandeira. Na bandeira. É um desrespeito que vem para toda a racionalidade que foi construída aí, com todos os problemas que nós tivemos, a herança escravagista, concentração de renda, preconceitos e tudo. Você criou o mínimo de civilidade que foi plantio dos nossos antepassados, foi plantio nosso que nós estamos deixando para os nossos filhos. Como deixar um sujeito desse fazer o que está fazendo? Vamos pensar firme aí, eu acho que o Supremo só vai atuar quando tiver um movimento mais forte, assim, de escandalização com o que ele está falando. Aquele diálogo dele lá com os jornalistas estrangeiros aí, colocando como único nacionalismo a destruição da Amazônia, enquanto se submete de forma vergonhosa, não aos Estados Unidos, a Donald Trump, né? É momento para se pensar, no país. Esse país, com toda a tradição aí, com toda essa herança escravagista, é um país que conseguiu desenvolver a gentileza, conseguiu desenvolver o afeto, conseguiu desenvolver o respeito, conseguiu desenvolver uma arte popular, conseguiu desenvolver avanços científicos. Esperamos que os juízes, principalmente, os mais altos dos tribunais, da Suprema Corte, os parlamentares, tenham a dignidade que teve o diretor do INPE aí, de defender o seu trabalho, defender a sua instituição contra os ataques aí de um presidente da República. Pessoal, ficamos por aqui.